O grego Menandro já dizia: o que convence é o caráter de quem fala e não seu argumento. Ou seja, o importante é quem diz e não o que se diz. Por exemplo, se a turma do PT, Lula, esses caras de pau que enganaram o Brasil o tempo todo, dissesse o que eu digo aqui, não teria nenhum valor, porque eles são enganadores, eu não sou, são corruptos, eu não sou. Se Fernando Henrique com o seu PSB, com Cássio Cunha, se essa turma também dissesse o que eu digo aqui, também não teria nenhum valor, porque todos eles estão envolvidos em corrupção, eu não estou. Se a revista Veja dissesse o que eu digo aqui, também não tem valor, porque vive mamando nas tetas oficiais, vive criticando a Petrobras, os Correios e recebendo verba publicitária dos Correios da Petrobras, ou seja, vive recebendo verba oficial para mentir contra o povo. Se a Globo, principalmente a grande Globo, disser o que eu digo aqui, também não tem valor, porque a Globo é uma das instituições que comanda a corrupção no Brasil. Ela vive criticando o governo. Agora, duvido que ela diga quanto recebeu do governo em 2015, quanto ela recebeu dos órgãos oficiais no ano de 2015. Gostaria que a Veja também dissesse, que a Band também dissesse. Então, uma coisa é quem diz, outra coisa é o que se diz. Eu estava vendo aqui uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, onde ele diz: Lula está enterrando sua própria história. Quem é Fernando Henrique para dizer isso? Primeiro, eu não conheço a história de Lula. Lula começou um dia desse, aproveitou-se dos movimentos sindicais, teve a sorte de ser amparado pela Arquidiocese de São Paulo e fazer o PT, que nasceu nas asas da Arquidiocese de São Paulo. Mas no governo de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele estourou a CPI da corrupção, que ia apurar corrupção em 18 órgãos da administração de Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, o presidente Fernando Henrique Cardoso gastou simplesmente 3 bilhões e 400, está aqui, Correio Brasiliense, 3 bilhões e 400 comprando deputados e senadores e enterrou a CPI da corrupção. Aqui está dizendo que ele agiu, olha, Fernando FHC agiu pessoalmente para barrar a CPI. Uma CPI, inclusive, que pegava a OAS em 3 casos. A OAS, que hoje o diretor estão preso, na época de Fernando Henrique, estava envolvido em 3 casos de corrupção. OAS 1, OAS 2 e OAS 3. A OAS se salvou das 3. Hoje estão presos. O diretor está preso. Naquela época ficaram soltos. Aqui, Porto de Santos, no item do Porto de Santos seria apurada a corrupção, a roubalheira que acontece no Porto de Santos. Sabe quem seria pego? Michel Temer, esse que está pedindo hoje, que está querendo dar o golpe em Dilma. Michel Temer, naquela época, era acusado de receber as maiores propinas dos negócios feitos no Porto de Santos. Correu para lá e para cá, só faltou chorar, procurou o presidente Fernando Henrique Cardoso para demitir o diretor do Porto, que o diretor do Porto era o diretor do Porto que estava denunciando o próprio Temer, dizendo que Temer é quem ficava com o dinheiro das propinas. Fernando Henrique disse que não demitia. Aí sabe o que foi que Temer fez? Correu para o ministro, pediu a demissão do diretor. E o ministro, na hora, atendeu. Sabe quem era o ministro? Sabe quem era o ministro? Eliseu Padrilha, que Antônio Carlos chamava de Eliseu Quadrilha. Esse mesmo Eliseu Quadrilha que hoje o Temer tirou do governo porque estava sendo humilhado, Temer estava sendo humilhado, não tinha poder nenhum, era uma verdadeira rainha da Inglaterra como vice-presidente. Que porra vice-presidente faz, rapaz? Vice-presidente não tem nome nem de cemitério. Vice-presidente não faz nada. Vice-presidente é para passear como vice-presidente dos Estados Unidos, dar conselho alguma vez que é chamado. Aí ele ficou todo dodói com Dilma, porque não foi chamado para algumas decisões. No governo de Fernando Henrique Cardoso, ele nem recebido foi, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique manda ele se entender com o ministro que é da área dele. Aí ele foi procurar o ministro, coincidentemente o mesmo Eliseu Quadrilha, que hoje ele tirou do ministério. Porque ele não tirou na época Eliseu Quadrilha, mandou demitir o diretor que o estava acusando de corrupção. Pois bem, Fernando Henrique Cardoso
não tem condições de estar atacando Lula e ninguém. Porque é um sujo falando do mal lavado. Lula meteu a cara na corrupção. Toda essa corrupção do governo de Dilma vem do governo de Fernando Henrique e do governo de Lula. Estourou no governo de Dilma. Mas começou com Fernando Henrique, só de uma lapada no governo de Fernando Henrique. Só uma lapadazinha, para vocês terem uma ideia aqui. Foram 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares que foram desviados entre 95 e 96 para a Suíça. 30 bilhões de dólares. Esse dinheiro tem que ser tirado de volta. Naquela época, tá aqui, ó. Esse Cássio Cunha Lima, que hoje dá uma de xerife da moralidade, tá aqui, ó. Acusado de chefiar um esquema de milhões e milhões, de desvio de milhões e milhões de dólares da lavanderia Nordeste. Sabe para onde? Também para a Suíça. Então, eu posso falar. Não recebo dinheiro público, não sou funcionário aposentado, sou fundador do MDB, eu não recebo um tostão dos órgãos públicos, então eu posso falar. Eu posso chegar aqui e falar. Inclusive, eu já disse abertamente, sou contra golpe de Estado, sou contra um golpe. Se Dilma é culpada de alguma coisa, a justiça deve responder diante da justiça. Agora, essa história de pedalada fiscal, Aécio, tenha vergonha, rapaz. Eu trabalhei com seu avô, o comício dele aqui foi eu que preparei, já mostrei foto disso aqui. Seu avô deve estar se revirando no túmulo. Você, golpista, você perdeu nas urnas. Eu não gosto do PT não, Aécio. Eu tenho horror a esses petistas, que são mentirosos, enganadores e cara de pau. Quando eles estavam numa boa, eles esnobavam o PMDB. Eu chegava em reunião, que eles viam chegar, se afastavam, não falavam comigo. Aqui tinha um tal de um compadre de Lula, meu amigo, pisava nas nuvens, não queria conversa com os PMDBistas. Não sabendo eles que depois iam se unir ao PMDB, como aconteceu, e junto, PMDB e PT e PMDB juntos, fundarem o PMT, T de tudo, DB. Ou seja, partido dos maiores trambiqueiros do Brasil. PT e PMDB formaram PMTB, partido dos maiores trambiqueiros do Brasil. E hoje roubam o Brasil abertamente. Então, meu amigo, quando for falar, tenha muito cuidado, porque fala quem pode, ó, que tem condição de falar. Eu tenho condição de criticar. Não recebo dinheiro de órgão público, nunca participei da corrupção e sou jornalista caçado pela ditadura militar. Até a próxima, volto já.